Olá, olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Vera, doutor Micael já está aí. Entrou primeiro, bem pontual. Fantástico. Vamos esperando a turma entrar aí. Zilmar, Souza, Sulita. Sejam bem-vindos. Boa noite, Vera. Doutor Alisson, aqui também presente. Esperar o pessoal entrando aí para poder a gente dar início à nossa live. Luzimar, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. A turma entrando aí. Nossa live de hoje é com Micael Marques, médico, escritor, palestrante internacional e um ser humano fenomenal. Escritor, porque aqui, coautor, ele e Dr. Alisson está nessa lista desse livro maravilhoso, Curas Médicas Extraordinárias. Depois Micael vai falar como faz, e de Dr. Alisson também, para vocês adquirirem esse livro fantástico. Quando lançou, eu fui lá, comprei logo. Vamos lá, pessoal. O pessoal está entrando. Vou esperar mais uns 3 minutinhos aí. Meu nome é Antônio Ricardo. Eu sou coautor do Café Turbo e da comunidade Vida Turbo. Estou com essa grande missão aí, que é tornar a melhor versão de mim mesmo e replicar isso ao outro. Temos aí na nossa parceria, nosso diretor científico, Dr. Alisson Silva, um grande ser humano também com a gente. E muito feliz hoje com essa oportunidade de ter aqui nessa live o Dr. Micael. Certo? Esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Hoje a gente vai falar sobre alimentos e produtos das nossas queridas abelhinhas. Dr. Micael me prometeu que vocês vão sair daqui encantados com as abelhinhas. Vão saber como comprar o mel. Existe uma única maneira de saber se o mel é verdadeiro. E não é essas da internet do Google aí, negócio de Lugol, não sei o que lá das contas. Não adianta nada. Já conversei com a fera. Quem ficar até o final da live, eu vou pedir a Dr. Micael para poder revelar isso, senão vocês estão tomando aí água com açúcar e achando que é mel, certo? Vamos saber também na live o melhor própolis e própolis de coronavírus, se der tempo ele vai falar um pouquinho também. Vamos falar sobre o pólen, geleia real e o mundo encantado e misterioso das abelhinhas brasileiras sem ferrão que estão dando um show de bola, muito bacana. Vamos esperar mais um pouquinho aí, mais um minutinho para o pessoal chegando. Muita gente assiste. Depois a live ela vai ficar gravada em 24 horas. E bem bacana que a última live foi assim. No outro dia foi um estouro durante o pessoal. E depois que passou as 24, a turma, eu quero assistir. Onde é que tá? Bacana. Então, a nossa live de hoje, eu vou recapitular aqui para a gente chamar já o Micael para a gente iniciar, porque a gente tem 1 hora, né? O Instagram derruba a live, então a gente vai otimizar para a gente ter um conteúdo legal que a gente vai gravar e vai disponibilizar esse conteúdo. Então a gente não pode ficar com muita delonga. Então a nossa chamada da nossa live é o poder nutritivo e energético desses 4 elementos naturais para uma vida turbo. Tudo da gente tem turbo, a vida turbo é a nossa tribo, a nossa comunidade. E quando você faz tudo o que a gente recomenda na Vida Turbo, você se torna o Turbo Sapiens. Certo? Vocês vão saber tudo. A nossa plataforma vai subir agora no início de maio. O Café Turbo já chegou hoje, já aterrissou em Salvador. As latas já estão em Salvador. Nossa primeira remessa. A plataforma está toda otimizada. Dentro da plataforma Vida Turbo tem bastante conteúdos de médicos excelentes, falando tudo ou quase tudo sobre saúde, longevidade e muito mais. Ok? Então vamos lá. Já deu 4 minutinhos. Eu vou chamar o Micael.
Pessoal, eu vou desabilitar os comentários no início da live para ficar mais confortável a tela e a nossa gravação, ok? Então, nós vamos abrir daqui a pouquinho para comentários. Olá! Boa noite, olá, tudo bom, Antônio? Boa noite, querido. Deixa eu subir um pouco aqui para ficar agora, dividir a tela contigo. Aê! Cara, que fantástico, que noite maravilhosa, essa oportunidade, cara, que eu visualizei lá atrás, quando eu conheci você pessoalmente, Tem no o quê, uns aeroporto 4 aí anos? em São Paulo, uns 3 a Doutor Alisson 4 lembrou, anos. 3 ou 4 anos que a gente se conheceu lá. 3 ou 4 Muito bom. anos. E já encontrei você numa missão, hein, cara, fazendo um trabalho voluntário aí nesse mundo afora. Lá em São Fenomenal. Paulo. É isso. Por isso que eu coloquei aqui a minha entrevista com o Micael, palestrante internacional. Sei que você anda dando Ó, palestra no mundo todo. Coautor desse livro fantástico, que você vai falar depois como conseguir o pessoal comprar, certo? uhum. E aí, um grande estudioso, né, das nossas abelhas, abelhinhas. E eu queria que você fizesse uma introdução falando um pouquinho de você e como você encontrou esse mundo das abelhas. Depois você faz um resumo rápido de cada item, né, o mel, própolis, pólen, gelé real, e depois a gente vai dar, eu vou lhe fazer algumas perguntas que a comunidade enviou e a gente vai tocando para a gente otimizar, ok? Então, Tá, tá tá aí nas suas ótimo. mãos. Fique à Tá, vontade. obrigado. Bom, então assim, o meu contato com as abelhas começa quando eu era criança, né? Eu acompanhava uma tia minha para levar picadas de abelha para tratar uma epicondilite. E eu devia ter uns 7 anos de idade e aquilo realmente me impressionava, né? Como que alguém vai num local para levar picada e eu lembrava das feições de dor, do cheiro que é muito forte, né? O veneno da abelha tem um perfume para nós seres humanos fantástico, mas para as abelhas é um sinal de ataque, né? E aí se passou e na faculdade eu acompanhava o meu pai na clínica dele e ele sempre teve muitos pacientes oncológicos e na medicina antroposófica utilizamos uma medicação feita de plantas chamada Viscum album no tratamento integrativo do câncer. E eu me recordo, né, eu devia estar no segundo, terceiro período de medicina, a clínica lotada de pacientes fazendo infusão dessa medicação. E um belo dia a empresa ligou e falou, ó, não vai ter mais medicação, não vai ter mais Viscum. E assim, eu realmente, a gente acaba que a gente se liga ao paciente, né? Eu era acadêmico, mas mesmo assim eu ia, conversava, perguntava como é que tá indo. Eu aprendi a aplicar injeção e tudo mais. E, e aí acabou a medicação aqui no Brasil. E aí eu me perguntei seriamente, né? E agora, né? Essas pessoas o que elas vão fazer? Tudo bem que elas já faziam e fazem o tratamento convencional, mas esse suporte integrativo, a gente sabe que faz toda a diferença. E levei essa pergunta para todo mundo, realmente, né? Então, todo mundo falava, e aí, o que pode fazer? E cada um me dava uma respostinha, não me agradava muito, até eu ir num concerto, numa igreja, e conhecer o primeiro apicultor de Juiz de Fora, o senhor Agostinho Beethoven. E comecei a frequentar a casa desse senhor e tal, até um dia que eu falei, e aí, o que pode usar, o que o senhor sabe? Aí ele me levou num outro senhor, que é o Tim das abelhas, que é o senhor que eu ia assistir aplicando abelha na minha tia. Depois descobri que ele é meu parente também, né? E a vida voltando, né? Nos ciclos da vida. E o Tim eu fiquei realmente impressionado, um ser fantástico, muito simples, mas com um conhecimento assim, eu como eu assim, como acadêmico a gente sabe pouco, né? Mas eu via que ele sabia demais. O Tim me falava algumas coisas que eu tinha que ir para o livro, e, poxa, eu não estou entendendo o que o Tim está falando. Parece que ele está viajando, mas não. Ele me falava coisas que eu tinha que buscar no livro para entender. Eu fiquei 3 anos acompanhando o Tim e aprendi muito da utilização de mel, pólen, próprio, gelé real, dos produtos das abelhas, né? E muita cultura que ele tem também. E aí fui para a Alemanha estudar apiterapia, fui para congressos e tudo mais. E eu lembro que no primeiro congresso de apiterapia que eu fui na Alemanha, na Sociedade Alemã de Apiterapia, eu conversava muito com as pessoas. E as pessoas, nossa, mas você sabe demais sobre esses assuntos. Como é que você sabe tanto? E eu falava, gente, eu aprendi com o Tim. E lá na Alemanha eles conheciam o Tim. Interessante, né? Então, assim, realmente ele me doou muito conhecimento. Eu lembro que ele me deu caixa de abelha, tudo que ele podia, ele me doou. E aí começou, e aí foi só crescendo. Isso já tem o quê? Uns 15 anos, né? Que eu tenho esse contato maior com as abelhas. E Fantástico.
Então, assim, essa é a minha história, bem resumida, né, com as abelhas, e realmente já tem uns 2, 3 anos que eu realmente viajo para vários países para oferecer palestras sobre o tema. Então, no passado, eu viajei Bacana. para o Canadá, para Portugal, para a Alemanha, para dar palestra sobre apiterapia. Pelo Brasil, fui para vários locais também, fui na USP falar sobre a abelha. É, né, um tema, assim, é fabuloso, e basta a gente entrar em contato que a paixão vai só aumentando. Né? E assim, a gente está falando de produtos simples, né? Normalmente são produtos baratos, né? E na maioria deles são alimentos. Né? Então, aqui a gente só vai falar de alimento, a gente vai falar de mel, de pólen, de própolis, geleia real, todos eles alimentos. Né? Então, assim, a gente extrapola para o lado terapêutico, mas sabemos que são alimentos com propriedades funcionais. Né? Os estudos que citamos normalmente são feitos em animais, né? Ou são feitos in vitro, né? E fazemos algumas extrapolações. Tá? Então, em nenhum momento eu quero falar que não vai tomar remédio para tomar esses produtos. A gente fala sempre de medicina integrativa. Né? A medicina integrativa, o que que é? A gente une o que tem de melhor nas práticas convencionais com o que tem de melhor nas práticas naturais. Uma não exclui a outra. Tá? Então, Bacana. a gente pode começar falando sobre mel, por exemplo? Pronto. Vamos lá. Eu queria que você falasse resumidamente assim sobre mel, Resumidamente. cada um, e depois a gente encaixa. Tá. Sobre na história da abelha. Vamos lá. Tem gente que não conhece nada das abelhas, só sabe que tem mel, então a gente tem lá esse ecossistema todo das abelhinhas, né? O que elas têm em Uhum. comum, aí você vem, vai pro mel e dá uma pincelada em cada um, e aí eu vou lhe fazer umas perguntas. Tá, então vamos começar pelo mel, que é o mais conhecido dos produtos das abelhas, né? Mas antes de falar do mel, por exemplo, em uma colmeia de abelha com ferrão, Apis mellifera, nós temos cerca de 17 produtos, tá? Então são muitos produtos, a gente vai falar apenas de alguns. O que que é o mel? O mel é a fonte de carboidrato das abelhas, né? O mel, existe o mel de flor, que é o mel floral, e o mel que não é de flor, que é o melato, né? Que é onde a abelha coleta essa fonte de carboidrato de exudato de plantas, de animais como cochonilhas, pulgões. E existem méis também de má procedência, né? Então, a abelha, principalmente a Apis mellifera, na falta de substâncias naturais para fazer esse mel ou melato, ela colhe refrigerante, sorvete. Então, aqui é um primeiro item importante para saber do mel que a gente consome. Onde está essa colmeia? Tá? Repetindo, falando de Apis mellifera, abelha com ferrão. Porque essa localidade influencia bastante na qualidade. E a abelha, então, ela recolhe esse produto açucarado, leva para a colmeia, estoca em favos, né? No momento em que esse produto ele contém menor quantidade de água, maior quantidade de enzimas, a abelha fecha, ela opercula o mel. Esse é o mel que a gente deveria consumir. Então, o segundo item de qualidade. Né? Tem apicultores que não sabem. Assim, o apicultor sabe, né? Mas existem curiosos que lidam com a abelha e se denominam apicultores. Porque é uma Perfeito. pergunta que eu tenho recebido bastante aqui no Instagram. Como começar o estudo das abelhas, desses produtos? A minha resposta é sempre igual. O ideal é começar com o apicultor. O apicultor é um camarada com uma cultura enorme, uma cultura prática. E a maioria deles estudam muito sobre produtos apícolas. Né, eu conheci o primeiro apicultor do Brasil que produziu geleia real numa escala um pouquinho maior, o senhor João Seabra. E, gente, é um camarada, parece o do senhor Friedrichsen, do filme Up. Né? Mas o camarada sabe, assim, é impressionante a cultura que eles têm. Então, o início é isso aí, com o apicultor. Eles têm um conhecimento muito grande. E depois a gente pode ler artigos científicos e tal e rebuscar. Mas o mais importante eles ensinam. Então, esse é o mel, opercula, isso. Então, assim, o apicultor, ele deve, quando ele vai coletar esse mel para o consumo humano, ele deve pegar apenas esse mel operculado. Por quê? Se ele coleta um mel não operculado, é um mel com alto teor de água, baixo teor de enzimas, e esse mel, ele tem muita chance de fermentar, né, de fungar. Então, esse deve ser evitado. E o segundo produto, própolis, própolis, em favor da comunidade, é uma substância que a abelha utiliza para isolar a colmeia. Né? Então, fazendo um paralelo com a medicina antroposófica, na medicina antroposófica a gente utiliza muito o conhecimento goetheano, de um filósofo alemão, em que fala muito de fenomenologia, em observar a natureza e até para trazer esse conhecimento para o ser humano. E observando a colmeia, né, para que a abelha utiliza a própolis? Ela fecha a colmeia contra o quê? Contra intempéries,
contra micro-organismos, como vírus, fungos, bactérias. E ela utiliza a própolis também se ela recebe um intruso muito maior do que elas, como um rato, e ela mumifica esse animal, né? E ali não vai ter cheiro, não vai ter crescimento de micro-organismos, nada disso. Inclusive, os egípcios utilizavam própolis na mumificação. É um dos produtos que os egípcios utilizavam. Né? E essa própolis, ela depende da abelha e depende da origem floral. Eu não falei no mel, mas é a mesma questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, voltando no mel, né? Sim. Eu tenho aqui um mel de uma abelhinha que tem muito aí no Nordeste, do uruçu. É um pouco diferente, né? Ele tem um teor de água muito maior, mas é um mel delicioso, com propriedades totalmente diferentes do mel que a gente conhece de Apis mellifera. Então, o mel... Esse, no caso, é sem ferrão? Essa que você mostrou? Isso, da uruçu. Uruçu é uma abelha sem ferrão, é uma abelha nossa, nativa. Né? Fantástico. Então, até para falar um pouquinho sobre elas, mas fica à vontade, se você quer pegar um gancho. Algo interessante, um gancho, né? Interessante sobre as abelhas sem ferrão. A maioria de nós na escola estuda a chegada dos jesuítas, né? E existe uma frase que me marcou bastante, em que as abelhas chegaram com os jesuítas. Eu falei, poxa, que interessante, né? Nunca tinha me aprofundado nesse conteúdo, mas, gente, isso é uma mentira enorme, porque aqui já existiam abelhas. Falar também que o Brasil foi descoberto assim, um egoísmo, um eurocentrismo, com todo respeito a quem gosta disso, mas inútil, né? Então aqui já tinha abelha, aqui já tinha ser humano, não foi descoberto e não foi... Então, assim, é meia verdade. Foi trazido a abelha com ferrão, Apis mellifera. É que a gente fala mais, é que existe mais estudo, mas nem por isso elas são superiores. Então, por exemplo, falando de estudo científico e própolis, ou mel, existe uma tese de doutorado fantástica que avalia a atividade antimicrobiana e antifúngica de vários tipos de méis e de um concentrado de açúcar e água. Né? E esse estudo, ele compara, por exemplo, o mel manuka, que é o mel mais caro do mundo, é um dos méis mais caros do mundo, é um mel muito estudado por conter uma substância chamada OMF, fator único manuka, por possuir qualidades antimicrobianas e tudo mais. Ele comparou esse mel com vários méis de outras espécies de plantas e comparou com outros méis de outras abelhas, no caso sem ferrão, brasileiras. E assim, ele mostrou que a atividade, por exemplo, antifúngica, né, contra aquele fungozinho que causa micose na unha do pé, por exemplo, uma abelha que chama borá, ela faz um mel com uma atividade infinitamente superior ao mel manuka. É um mel, eu acho delicioso, tem pessoas que não gostam desse mel. E o mel manuka é um mel caríssimo, né, doutor? Caríssimo, caríssimo. Se eu não me engano, o quilo desse mel chega a R$ 1.000, né? Eu liguei outro dia para um amigo meu, meliponicultor. Então, meliponicultor é o apicultor de abelha sem ferrão. E apicultor, ele cuida de abelha com ferrão. O quilo da abelha com ferrão, ela chega a R$ 200, R$ 300. Sem ferrão, desculpa. Né? Então, é uma diferença de preço enorme. E muitas pessoas, principalmente na Europa e Estados Unidos, elas compram mel manuka, pagam muito caro por ele. Né? Eu comprei também, eu tenho aqui em casa, é o mel da Nova Zelândia, esse mel manuka. Né? Porque a gente estuda, por curiosidade. Mas pensando em propriedades terapêuticas, eu acredito que esse nosso mel daqui, ele é um ouro que não foi descoberto ainda. Por isso que eu coloquei aqui, que eu vi você falando em outras lives e a gente conversando em offline aí, ou fora da live, aliás, antes. E você falando que as abelhinhas brasileiras estão dando um show de bola, né? Um show. Dando a gente vai ouvir falar muito delas, né? Na palestra que eu fiz lá na USP Ribeirão Preto, num simpósio sobre abelha sem ferrão, eu comecei, antes de mostrar essa tese de doutorado, eu mostrei um vídeo de uma caminhonete caríssima, deve custar uns R$ 200.000 uma caminhonete daquela, subindo uma ladeira de barro. Ela patina para cá, patina para lá. Aí depois vem um carrinho, tadinho, entre aspas, furrequinha, né? Que passa com uma facilidade danada nesse morro. Né? Então eu falei, poxa, aqui é a mesma coisa, né? Algumas pessoas acham que esse caríssimo aqui é melhor e esse aqui é simplesinho é pior. E na verdade não. Né? Na verdade, esse simplesinho ele é muito superior a esse outro caríssimo. Né? Então a gente falou de mel, falou de própolis. Falando de própolis, agora, vamos lá. Então, assim, só para fechar. Só para fechar própolis, então assim, existem alguns própolis mais conhecidos, né? Própolis verde, própolis vermelha. Própolis verde é uma própolis que é de Apis mellifera,
e a origem floral dela é uma planta comum aqui no sudeste brasileiro, chamada alecrim do campo, o nome científico Baccharis dracunculifolia. E essa própolis é a que tem mais estudo. É a mesma coisa que acontece com o mel manuka da Nova Zelândia. Não é porque tem mais estudo que é melhor. Uma pergunta que eu recebo com muita frequência, desculpa, Antônio, qual que é melhor própolis? E eu sempre respondo, a gente não sabe qual que é melhor própolis. Né? Talvez o ideal seja sempre variar, né? Pensando em alguma propriedade terapêutica. Né? Então a gente tem alguns estudos já começando a falar de própolis de abelha sem ferrão, já falando da própolis vermelha, né? aí da sua região, de locais como manguezal, de uma planta chamada Dalbergia castophilum. Eu tenho até ela aqui para mostrar para vocês. Ó, ela tem cor de sangue. Gente, e o gosto dela é totalmente diferente. Ó. Eu vou pingar aqui, ó, olha só. Opa, poxa, vermelhona, hein? Esse é o extrato da própolis vermelha, né? De regiões de manguezal, Alagoas, Bahia. É uma própolis com propriedades diferentes. Tem a própolis denominada G6 na Bahia também, que tem uma composição muito diferente dessas outras própolis. Então, assim, cada uma tem uma individualidade, cada uma tem um potencial terapêutico diferente. E a gente não tem estudo para comparar todas elas. E, repetindo, a maioria dos estudos são em animais, são in vitro. Né? Então, por exemplo, existe um estudo lá da Unicamp mostrando que para células de câncer de próstata, a própolis vermelha é muito superior à própolis verde. Então, assim, a gente tem algumas pequenas respostas desses produtos, né? Mas agora, eu vou pensar em uma própolis de manduri, que é uma própolis de abelha sem ferrão, e uma própolis verde. Não sei, eu nunca li estudo sobre isso. Né? Então, não dá para falar qual que é melhor. Então, própolis... Opa! Vamos lá. Voltou, tá? Não caiu aqui não, tá tranquilo. Tô te ouvindo, tá ouvindo? Ó, a internet deu uma flutuada. Tô ouvindo, tá tudo ok aqui. Tá me ouvindo? Opa! Tá me ouvindo? Kael? Opa! Kael? Oi? Vou liberar os comentários aqui para ver se o pessoal tá vendo. O pessoal tá conseguindo falhando. assistir aí? Tá falhando, vamos esperar um pouquinho? Vamos esperar um pouquinho. Tô perguntando, abrir os comentários, tô perguntando ao pessoal qual é a que tá falhando, se é a minha imagem ou a sua aí. Pessoal, tá tudo ok. Henrique tá dizendo, tá tudo ok. Então, Gabriela. Eles estão me escutando ou escutando ele mal? Eu acho que a internet do Antônio que tá ruim, hein? E aí, pessoal, dá um feedback aí. Tá ouvindo Antônio? bem? Positivo? Tá ok? Tá tudo beleza. Vamos lá. Tudo show. Será que se eu falar as Tudo pessoas show. vão entender? Bom, sim, tá ouvindo bem, tô te ouvindo bem aqui. Tá ok. Tudo ok. Bom, a gente continua, Tudo Antônio? certo. Eu não estou conseguindo Vamos te entender. continuar. Você tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi. Perfeito. Oi. Pode continuar. Manda abraço para Elba. Escutando os dois. O problema é entre a gente, ô Antônio. Não é entre nós e eles, não. E os ouvintes, não. Pode continuar. Estamos escutando bem os dois, o Lucimar está dizendo. Então você pode... Você não me ouve nada? Eu vou derrubar você e chamar novamente, viu? Pessoal, consegue me ouvir bem, Lucimar? Dá um ok aí que eu vou chamar novamente o Dr. Micael. Tá ok? Pessoal, tá ouvindo bem? Doutor Baraúna, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem, Léo? Tá, Lu, Luciano, tá ok. Vamos chamar de novo lá, Micael. Opa! Opa! Ó, voltou, hein? Tá me ouvindo? Tô perfeito. Eu acho que é o seu aí, viu, cara? Que a galera falou meu? que o meu tá perfeito. Então, Minha internet desculpa. aqui é 200 mega, fibra ótica, HNet. Eu imaginei. Provedor, falei, TI, rapaz, né? se você falhar essa live com esse cara aqui, eu cancelo meio mundo de coisa.
Desculpa. Não, tranquilo, vamos lá. Vamos lá, então a gente parou na própolis, né? E se eu for desativar aqui, pessoal, o comentário de novo para facilitar a nossa gravação. Daqui a pouco a gente vai liberar aí para comentários e perguntas, tá? Tá bom. Mas vai lá. A gente Então fechou vamos lá. própolis e você ia entrar em pólen. Pólen. Então, o que é Isso. pólen? Pólen é a fonte proteica das abelhas. Né? A abelha coleta os gametas masculinos das flores, leva para a colmeia, normalmente nas corbículas, né, das suas patinhas, e armazena lá, e lá ela faz o pão de abelha ou o samburá. Eu até tenho aqui para mostrar para vocês. Então, o caso, doutor, o pólen em si não é ela que fabrica, não é isso? Assim, tem muita gente que tem essa Não. dúvida, né? Os outros, enquanto ela... Olha, assim, a abelha, ela tem um papel importante nisso, né? A abelha, ela vai coletar da natureza, mas ela vai enriquecer esse produto. Né? Então, assim, a gente pode falar que é um produto de origem vegetal enriquecido pelas abelhas. E isso faz toda a diferença. Eu vou sair um pouquinho do tema só para vocês entenderem o que é enriquecido por abelha. A Fiocruz estudou uma própolis da Bahia chamada G6, que eu comentei com vocês. Certo. E eles mostraram que em células de melanoma, ela tem uma atuação semelhante a um quimioterápico que elas testaram. Né? Então ela tem uma atividade quimioterápica fortíssima, inesperadamente tão alta quanto esse quimioterápico. Isso o estudo mostrou em animal e in vitro. E no final desse estudo, o que eles fizeram? Eles pegaram a resina da planta, de onde a abelha coleta para fazer a própolis, e testaram também nessa linhagem de célula tumoral. E viram que o resultado é nulo, é quase nulo. Rapaz. Né? Então, assim, o que isso mostra pra gente? Tudo bem que o fitoterápico é fantástico, mas quando passa pela química das abelhas, nossa, aí o negócio fica bom demais. Aí que vem a parte sinergética, né? Aí que vem a sinergia, aí que vem o enriquecimento que as abelhas podem fazer. Tá? Então, no caso do Sim. pólen é a mesma coisa. A abelha coleta e aí lá no favinho ou no potinho de pólen, ela vai colocar enzimas e vai fechar. Né? E isso vai tornar o produto melhor digerível por nós seres humanos e melhor biodisponível. Então, por exemplo, esse é o pólen que a gente acha normalmente, esse eu trouxe lá de Portugal. É um pólen, esse aqui tem grãos de pólen roxo. Então, cada corzinha é uma flor diferente que a abelha coletou. Ó, esse aqui eu acho delicioso. E aí, o ideal seria a gente consumir o quê? Esse aqui, ó. Esse é o pão de abelha. Esse é o pão de abelha. Esse aqui eu trouxe lá da Alemanha. Um amigo meu, ele traz da Índia, daquelas abelhas gigantes chamadas Apis dorsata. Né? Vocês veem que é um pólenzinho grande. Que o pessoal que você falou que o pessoal chama de samburá também, não é isso? Na cultura popular chamado de samburá, pão de abelha. Então o samburá, né? Já é o pólen lá, já é o pólen armazenado, já armazenado, certo. estocado. Então, assim, para o consumo é interessante consumir o pólen já esse em bolotinha. Só que se puder consumir o pão de abelha, o samburá é um nível muito superior. Mas a coleta pelo apicultor, ele tem mais dificuldade para coletar esse pão de abelha, não é isso? A diferença é que para coletar o pólen é uma técnica muito simples, né? Ele coloca uma reguinha na boca da colmeia, a gente está falando de Apis mellifera, dessa abelha importada, e o buraquinho que tem nessa reguinha para a abelha poder entrar é exatamente o diâmetro da abelha. E para a abelha entrar, ela tem que esticar as patinhas. Só que a patinha, o último par de patas tem uma bolinha de pólen. Então, ao esticar, essa bolinha fica para cima, bate ali na madeirinha e cai. E aí ele coleta e normalmente desidrata. Esse é o pólen que normalmente consumimos. O que não é o ideal. Já o pão de abelha, né, exige uma tecnologia um pouco maior. Eu até conheci um apicultor da Lituânia que patenteou uma máquina para retirar esse pão de abelha sem danificar o pão de abelha. Né? Fantástico. Mas de toda forma, o pólen, mesmo esse que é coletado na tela, ele já deve carregar uma certa sinergia aí das abelhas, né? Porque ela... Com certeza, já é muito bom, né? Mas tem muitas pessoas que relatam que não digere bem esse alimento, né? O pólen. Né? Eu não estou falando só mal dele, é interessante também. Mas o outro seria muito superior. No Brasil eu não conheço ninguém que produza isso, mas no leste europeu isso é muito comum. Né? Muito comum. Bacana. E continuando... Agora a gente vai para a geleia real, ou você quer fechar o pólen? Geleia real para depois a gente ir para as perguntas. Tá. Vamos para a geleia real. Geleia real ela é produzida pelas abelhas Apis mellifera, e toda abelha das Apis mellíferas começa a vida consumindo geleia real,
Só que a abelha rainha, ela continua a vida inteira consumindo esse produto, que é um produto, esse já é um produto animal, é um produto 100% origem animal. É um produto feito por glândulas das abelhas chamadas hipofaringianas e assim, eu gosto muito de falar de epigenética e geleia real, né? Então, por exemplo, um ovo de abelha rainha, um ovo de abelha operária é o mesmo, é a mesma genética, tanto que um apicultor experiente, ele sabe estimular um ovinho de operária a se transformar num ovo de rainha, né? Então, assim, a abelha operária, ela vive 45 dias, a abelha rainha vive até, alguns estudos mostram, 5, 6 anos. É uma diferença absurda, né? E a abelha operária, ela é estéril. A abelha rainha, ela é fértil, tem ovários volumosos, tanto que aquele abdômen dela é gigante. E a diferença, tudo bem que tem o estilo de vida da rainha, que fica na colmeia, mas ela bota até 2.000 ovos por dia, o que corresponde mais do que o peso dela diariamente. Então, assim, é um metabolismo, vocês que gostam da palavra turbo, é muito turbinado isso. Né? Muito bacana. E muito bacana. E esse é geleia real. Tem alguns estudos também. Quem estuda muito é japonês. Né? Eu conheci uma equipe de cientistas japoneses na Alemanha que estudam só geleia real. E eles apresentaram alguns estudos muito interessantes. No caso, foram estudos em animais, mostrando que a geleia real ajuda no estímulo da função tiroidiana. A geleia real ela pode melhorar a densidade mineral óssea em ratos. E tem estudos também mostrando aumento da eritropoese, né? Então aumento da formação de glóbulos vermelhos no sangue, melhora da transformação do sulfato de DEA em testosterona. E interessante que se a gente avalia a composição da geleia real, tem hormônio ali dentro, né? Tem testosterona, tem progesterona, é bem interessante a composição dela, né? Então essa é a geleia real. Fantástico. Quando você fala da geleia real, você exclui, no caso, as abelhinhas sem ferrão, ela tem também? Não, abelha sem ferrão Não não tem, faz geleia né? real, não. Ah, tá. Isso eu não sabia. Bacana, muito bacana. É. Fantástico. Então a gente fechou aí. Dr. Micael, quem não entrou agora, mas Dr. Micael falou aí que são 17, na verdade, né? Cerca de Produtos que a 17 abelha. produtos, Produtos. que A as gente está abelhas falando podem aqui dos produzir. 4 principais aí que a gente tirou para poder falar. Mas acompanha lá o Instagram do Dr. Micael, acompanha aí que tá tendo muito conteúdo bacana, né? As lives que ele está fazendo com vários profissionais. Aqui a gente escolheu assim, esses 4 itens para poder a gente atender o nosso público aí. Então vamos lá nas perguntas, certo? A Vamos. gente tem aí mais 28 minutos e daqui a pouco também a gente vai abrir para o público perguntar. Mas é uma pergunta Tá. que a gente já recebeu aqui. Eu falei também que ia falar no final da live, mas já vou lhe perguntar logo. Como comprar um mel de excelente qualidade? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa, mas é difícil responder. Quando a gente entra no nosso querido Google, ele nos mostra várias técnicas de mostrar se o mel é verdadeiro, com lugol, esquentando. Só que isso aí, com todo respeito, não serve para nada, né? Por quê? Porque a gente não quer só mel verdadeiro, a gente quer um mel bem manipulado, um mel de boa procedência. Eu falei com vocês, por exemplo, que a gente não quer um mel que o apicultor coletou sem ser operculado, né? Que seria um mel com baixo índice de enzimas e alto teor de água, com uma probabilidade de fermentar enorme, né? A gente não quer um mel de Sprite ou de refrigerantes. A gente quer um mel de uma florada, né? Ou uma florada nativa. Ou, por exemplo, os méis da Europa, a gente tem muito mel de monocultura, né? Pensando na natureza, isso, lógico que não é saudável, mas é delicioso. Por exemplo, mel de lavanda, mel da flor do girassol, né? Tem méis muito gostosos. Mel de castanheira, comprei em Portugal agora, muito gostoso. Né? Então, o ideal para se comprar o mel é conhecer o apicultor, conhecer a procedência. Tem também empresas que possuem produtos de excelentíssima qualidade, né? Então, essa é uma opção, buscar empresas Eu vi no. Eu vi você falando sabidamente, desculpa. Então, eu estava ouvindo você falar numa outra live com a Dani, com a nutricionista assim bacana. Você falou assim, seja amigo do apicultor. Ixi, E você falou também, se não me engano, no Canadá o pessoal está usando assim mel cru, né? Mel Já, cru, mel cru. isso. O ideal é consumir mel cru. O que é mel cru? É um mel que não foi processado, não foi aquecido, né? Porque... Tá dando para escutar? Ixi. Tá escutando, estou escutando. Tô escutando bem.
Pronto, voltou aí. Acho que é com você aí, Micael. Que tá ok. Ó, eu vou E sair até de novo liber... aqui. Tá. E Vou liberar aqui os comentários, pessoal. Vou deixar já aberto aqui os comentários. O pessoal tá ouvindo bem aí? Eu vou chamar Micael de novo, que já vou abrir daqui a pouquinho para perguntas. Alguém pode me responder que se está ouvindo legal, se está me ouvindo bem? Abelhinhas do Brasil. Ó, Micael, pronto, tá ouvindo desculpa, viu? agora? Tô ouvindo, tá aí de Tranquilo. novo. É Então, algo mel aí. cru. Sim, vamos lá. Tá Mel ouvindo cru, bem agora, então. né? Tô ouvindo bem. O mel cru é que, assim, principalmente, é um mel que não é aquecido, não é pasteurizado. Né? Então, o processo de aquecimento no mel, ele degrada as enzimas, degrada algumas vitaminas que são altamente sensíveis a calor. É um mel que também não é exposto à luz solar. Eu sempre falo para observar como que a abelha lida com o mel, e a gente deveria atuar de maneira muito semelhante. Né? Então, a abelha não esquenta mel, não põe mel em banho-maria, a abelha não coloca o mel na luz. Né? Então, esse é o ideal, a gente consumir o mel cru, o mel não aquecido, o mel mais. Ixi, parou de novo. Não, tô Ah, tá ouvindo ouvindo. bem. O mel Tá, mais perfeito. semelhante ao que foi encontrado lá na natureza, né? Ah, bacana. A outra pergunta aqui, antes de começar a responder a pergunta da turma aí, tem estudos científicos, eu sei que você é um cara muito estudioso, sempre trabalha com a medicina baseada em evidência também. Tem estudos que falam desses produtos? Você quer falar um pouco sobre isso? Tem muito estudo desses produtos, né? Igual eu já citei vários aqui. É, tem estudo para tudo, na verdade, né? Por exemplo, hoje eu fiz uma live com um meliponicultor e Aham. antes da live eu li alguns artigos falando de uma flora que é tóxica para as abelhas nossas, né? Então tem plantas como a cibipiruna, né? Ela pode produzir toxinas que são ruins para as abelhas, né? Aham. Olha, estudo não falta, né? Falta Ah, tempo para a gente bacana. estudar tudo. Mas de toda maneira, quem quiser mais saber mais sobre essa parte de estudo, só acompanhar lá o Instagram de Micael, sempre ele está colocando referências lá Só, com nos estudos e certeza. tal. E a Uhum. experiência que vale também muito, né? Como você Também, com falou, certeza. você é amigo do apicultor, o apicultor conhece muito, né? Eu já Conhece, fiquei então amigo assim, aqui, isso tem que ter. Então, isso eu falei, eu fui para, eu tô morando em Caculé, na minha terra natal, e aqui logo a primeira coisa que eu fiz foi poder ser amigo, procurar estar amigo de um apicultor. E tô aqui, a gente está aqui na live com o Dr. Leonardo Baraúna, eu até mandei para você, ele esteve aqui, comeu um que pouquinho do ótimo. pólen aqui, e a gente já conseguiu aqui umas, umas abelhas de jataí para a gente criar mesmo, eu e ele, e Que a Amanda legal. Saia também, Aham, certo? Então vamos certo. lá. Outra pergunta, quais tipos, você falou um pouquinho, mas vamos aqui, quais tipos de própolis? Você me falou da própria vermelha, se tem mais algum outro tipo além da própria vermelha, verde, assim, alguma Então, diferença básica entre falando, elas? falando das própolis de Apis mellifera, da abelha com ferrão, essas são as mais conhecidas, né? A verde, a vermelha e a marrom. E agora tem as própolis das abelhas sem ferrão. Eu tive a felicidade de conhecer esses dias a meliponicultor que produz mel, própolis de jataí, própolis de... Esqueci de todas as abelhas. Mas então, assim, tem própolis de mandaçaia, tem própolis de todas essas abelhas sem ferrão. Né? E cada uma tem uma origem floral, tem uma qualidade diferente. Entre as das abelhas com ferrão já tem variações. Agora imagine própolis de diferentes espécies, né? Com certeza são produtos fantásticos, né? Mas que merecem muito mais estudos. Tá. Eu tenho mais uma pergunta aqui para já começar a ler as ao vivo, que eu fiquei bastante encantado assim, sobre essas abelhinhas sem ferrão, né? Tanto é que eu já, como eu lhe falei, já providenciei aqui o que eu quero começar a criar Muito bom. de jataí. Aham. Eu quero disseminar aqui na minha região também. Eu conheci um cara que ele faz o transplante, é um picultor aqui da região, ele dá na caixinha, explica tudo. Eu e o doutor Leonardo Baraúna, que está aqui também, pessoal, ele também está criando, a gente vai compartilhar depois contigo, Caio, Uhum. essa experiência da gente aí de viver mesmo, assim, essa relação com essas abelhinhas. Eu queria que você falasse um pouquinho o que vem te surpreendendo tanto. Você falou desse estudo da USP aí, né, em relação às abelhinhas sem ferrão, que deu um show em relação É. ao mel lá do Manuka, que é um mel caríssimo, e você viu que Uhum.
Queria que você ficasse à vontade de falar um pouquinho sobre isso, para depois a gente já ver as perguntas da turma aqui. Bom, isso me impressiona muito. Assim, quando eu li essa tese de doutorado lá da USP, foi esse ano, se eu não me engano, que eu li esse artigo. Já li umas 4 vezes essa tese de doutorado. E assim, é fantástico, né? Porque ele realmente nos ensina sobre esses produtos e mostra as diferenças dessas próprias com relação a essa atuação antimicrobiana. E, bom, e é nosso, né? É nacional, é brasileiro, né? Por mais que o brasileiro ame o que é lá de fora, a gente agora descobre algo que potencialmente é superior a esse outro mundo, né? Que todo mundo conhece. Muitas abelhas, muitos seres humanos ainda não sabem que existem as nossas abelhas, conhecem as importadas. E isso está mudando. Ah, bacana. Tem uma pergunta aqui, só perguntando em relação ao pólen, se ele deve ser mastigado, dissolvido na boca, assim, tem algumas recomendação para consumir? O ideal é ser mastigado, né? Existem Arlete. pela cultura popular alemã, eles falam muito de deixar o pólen no iogurte por conta do ácido lático, de quebrar a capinha do pólen, né? Mas mastigar, por exemplo, aqui em casa a gente consome bastante pólen, o grãozinho. A gente pica fruta, coloca pólen, mel, coloca própolis também, geleia real e mete bronca ali, Cara, fica uma delícia. eu tenho consumido muito pólen também, desde quando você me apresentou, já tem uns... Você está consumindo um pólen delicioso. Para mim, o pólen mais gostoso é o que você consome, que é de coqueiro, de palmaço. Exatamente, exatamente. Você me indicou, através da professora Gena, me indicou o cara de Canavieiras, Jailton, até convidei a turma lá, é uma cooperativa lá de Canavieiras, né? O pessoal da associação deve estar assistindo ou vai assistir, eu mandei. E já pedi mais 4 quilos, agora que o doutor Leonardo Barahona teve aqui, experimentou. E realmente eu falo para vocês, só com calma depois, para poder eu falar tudo que mudou realmente. Olha que eu tenho parâmetro para dizer, porque eu já há 5 anos que eu levo uma vida super saudável, de todos os pilares sem imaginar. Né? Que por isso que eu estou aqui me propondo a divulgar o Vida Turbo, né? Que é Skin the Game, realmente eu vivo o que eu falo, quem me acompanha me conhece. Então, realmente, quando eu inseri o pólen, cara, realmente eu senti muita diferença na saúde. Em relação à parte da microbiota intestinal, entendeu? Olha que eu uso fermentado, uso kefir e tal, e mesmo assim foi uma diferença muito grande, certo? Tem um amigo meu de Portugal, ele é apiterapeuta, ele se chama Antônio Couto. Ele fez uma experiência, né? Então assim, a gente sabe que o pólen é um alimento muito completo, rico em proteínas, rico em várias vitaminas, e ele fez uma experiência nele mesmo. O que ele fez? Ele ficou 6 meses consumindo apenas pólen. Só que no caso dele, ele consumiu o pólen fresco, que é o pólen que caiu no potinho, né, embaixo da colmeia e não foi desidratado. Apenas refrigerado e consumido num curto prazo. Que ele não vai ter nenhum conservante e tem um teor de água um pouco maior. E o relato dele foi interessante porque ele já era magrinho, ele emagreceu bastante. Mas, segundo ele passou pelo inverno de Portugal, que não é tão rigoroso, mas, segundo ele tinha algumas gripes. Nesse período com pólen, 0. Né, e, segundo ele, sentiu muito forte. Né, e não teve gripe, não teve resfriado nenhum. Fantástico, fantástico. Em relação, pessoal perguntando em relação ao mel açucarado, cristalizado, você tem assim, que eu já vi o pessoal acha que é falsificado. Eu já tive essa impressão quando eu não conhecia nada, hoje eu já sei que você já tinha me falado. É uma cultura, existem muitos ditados populares, né, que com todo respeito a gente deveria jogar fora, esse é um deles. Né? Então a gente respeita muito o conhecimento popular, a gente gosta de receber esse conhecimento, só que alguns deles são falsos. Um deles é o que o mel açucara. Isso é mentira, né? O mel não é que açucara, ele pode cristalizar. Né? E essa cristalização ela é guiada, vamos falar assim, pelos índices de frutose e glicose e o balanço de sais minerais. Então tem méis que possuem um balanço X, em que no favo ele já está cristalizado, no favo da abelha. Se eu não me engano, o mel da aroeira é um deles que pode ocorrer de já estar cristalizado no favo. Agora tem méis que nunca cristalizam. Então, por exemplo, eu trouxe o mel da Itália, eu fui lá, deve ter ano passado, uns 2 anos, o mel da acácia europeia. E é um mel transparente, é um mel que nunca cristaliza, um mel delicioso. Por quê? Uma das explicações, ele tem um índice de sais minerais muito baixo. Né? Então, isso é a qualidade do mel. E por conta dessa possibilidade de cristalização, é que a gente indica a consumir méis apenas com potes de boca larga. Porque se cristalizar,
uma bisnaguinha, por exemplo, o consumidor vai ter que aquecer ou vai ter que botar no sol. Isso não é interessante. O interessante é consumir cristalizado mesmo, né? O mel ele não deve ser aquecido. É bacana, é bem importante isso, não aquecer, né? Não colocar em chá quente, não. Então, mel. Então assim, eu sei que a gente sabe que é gostoso, né, Antônio? Um chazinho, por exemplo, eu fiz estágio numa fazenda de apicultura biodinâmica na Alemanha e eles tinham o costume de à noite tomar leite quente com chá de uma planta africana que se chama rooibos, é um chá vermelho, delicioso, e ali eles colocavam muito mel. Gente, isso é muito gostoso. Né? Então, assim, tudo bem de vez em quando, né? Mas assim, pensando em propriedades terapêuticas, pensando nas enzimas do mel, nas vitaminas, o ideal é que se consuma a temperatura ambiente, né? Não se aqueça. Bacana. Um outro ponto aqui interessante que eu gostaria que você mencionasse, que foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu passei uma certa fase da minha vida, lógico, antes, há 10 anos atrás, muito acima do peso. E quando eu resolvi realmente dar a chaveada há 5 anos, eu ficava muito preocupado em relação ao mel, né? Porque a gente acompanhava Uhum. alguns profissionais ainda, eu não tinha conseguido saber quem realmente. Eu não tinha encontrado os bons profissionais, entender os estudos, eu ainda estava ali engateando, então o pessoal me confundia muito sobre a glicação, né? O diabético pode usar ou não o mel, né? Em que situação? E eu vi numa live, eu acho que foi com a Dani também, que você falou, que um professor seu falou, que você perguntou ao professor seu, eu queria que você contasse essa história, que é bem bacana. Falou, professor, diabético pode tomar mel? Eu queria que você É, contasse isso para a turma. eu tive a sorte de, na faculdade de medicina ter professores, assim, grandes mestres, né? Um deles foi esse de endocrinologia. E eu perguntei para ele, professor, o diabético pode consumir mel? Ele deu uma risadinha para mim e falou assim, é claro que pode. Só que o diabético às vezes vai entender que ele pode consumir um pote. E na verdade pode, como todo mundo, né? De maneira equilibrada. Né? Eu até postei no feed do meu Instagram um estudo mostrando que o mel ele tem qualidades hipoglicemiantes, né? Sugerindo que o mel ele possa ajudar bastante no o diabético. Né? Então, o que eu sempre falo é o seguinte, o diabético ele pode comer carboidrato, mas a gente sabe que excesso de tudo faz mal, de carboidrato também. Né? Então, Exatamente. assim, e o detalhe, o mel não é só açúcar, não é só carboidrato, o mel é muito mais que isso. E o muito mais que isso em pequenas quantidades. Tem sais minerais, tem um pouquinho de magnésio, tem vitaminas do complexo B, tem as enzimas, né, que quebram inclusive o carboidrato, né, e o mel como um todo possui essa qualidade hipoglicemiante. Né? Não Eu se sabe o sempre, mecanismo ainda, não é claro, mas já se hoje, constataram isso. hoje, quando me perguntam, às vezes as pessoas já me perguntam hoje, assim, o fato de eu ser um entusiasta de saúde, longevidade, eu sempre falo assim, esses não são os elefantes no meio da sala, né? Então o cara procura um médico de medicina integrativa, funcional, que ele vai trabalhar como um todo e vai amenizar esse quadro da diabetes. Você está consumindo bolachas, né? Carboidrato de alto índice glicêmico, depois você arrumar essa casa toda, entendeu? Olha, você consumindo um mel e aproveitando o melhor do mel. Então você está glicando lá em Isso. coisas sem necessidade, e lógico, trabalhando o Isso. corpo como um todo. E olha só que interessante, né? O índice glicêmico dos alimentos, normalmente o alimento que mais faz aumentar esse índice glicêmico é a glicose, naturalmente. O mel, a composição dele é muito individualizada. Tem méis que possuem um baixo índice glicêmico, tem méis com alto índice glicêmico. Tudo depende da quantidade de frutose e de glicose. Quanto mais frutose, menor o índice glicêmico. Quanto mais glicose, maior o índice glicêmico. Né? Então, voltando, a gente não tem estudo suficiente para falar qual mel tem alto ou baixo. De qualquer forma, os méis, de maneira geral, são muito bons. Aqui no Brasil, a gente tem méis do que vocês imaginarem. Eu te falei, Antônio, né, que eu fui lá na Bahia com esse méis de floradas, assim, olha que eu viajo por vários países e provo méis. Os daqui, com certeza, são os mais gostosos. Não duvido que sejam os melhores com relação a propriedades terapêuticas, né? É só observar essa nossa natureza exuberante. Não é tão pobre, com todo respeito, né? Não é tão pobre igual da Europa, por exemplo, que às vezes é monofloral, né? Monótona. Aqui é riquíssimo, é muito diferente. Ah, fantástico. Eu estava conversando com o Dr. Baraúna, que inclusive está aqui na live, a gente conversando sobre mel, essas coisas todas. Já está comentando exatamente isso. Assim, eu, a gente fica muito com esses ditados populares, como você falou, do mel açucarada, e criou aquela coisa toda do mel. Então é bem interessante a pessoa passar a entender, estudar um pouco mais sobre isso, sobre o mel, das nossas abelhas brasileiras, né? Uhum. Entender. A gente tem aqui, doutor Micael, 10 minutos.
Eu queria aproveitar 5 minutinhos aqui, não quero entrar, como o nosso público não é um público muito científico, eu não quero entrar em detalhes, até porque você tem muito material falando sobre isso. Mas para o público que está aqui nesse cenário de pandemia do coronavírus, você recomenda usar que produtos, assim, o basicão desses produtos da abelha para poder manter a imunidade legal para as pessoas que não estão contaminadas, Entendi. que querem prevenção. Então, assim, Uma vez contaminada, eu não quero entrar no mérito, porque tem muito material que você já colocou, acompanha lá, o pessoal vai lá no Instagram do Micael e pergunte ele. Aqui é o pessoal que quer trabalhar, não tem nenhuma contaminação e quer usar os produtos do meu para poder trabalhar a imunidade, né? Uma Prevenção. observação que você fez, que eu acredito que é muito importante, é falar que assim, não é só falar de mel, própolis e achar que pode ter qualquer estilo de vida. Né? Em todas as palestras que eu realizei no passado, principalmente essas do exterior, eu vivenciei muito nesses eventos de apiterapia, as pessoas enaltecendo, e com razão, esses produtos apícolas, mas esquecendo do resto. Né? Então, toda palestra eu começava mostrando, vocês acham que esses produtos são bons? É lógico que as pessoas falavam que sim. Mas eu mostrava a foto de um camarada comendo um hambúrguer desse tamanho e falava, poxa, mas então tá, esse camarada veio comer 3 hambúrgueres desses por dia. Será que se ele tomar própolis vai ajudar? Ou se ele tomar um mel, manuka? Lógico que não. Né? Então eu acredito que assim, algumas etapas do nosso estilo de vida que ajudam a ter mais saúde. Eu não acredito que o produto apícola seja o número 1, por maior fã, por mais que eu creia que isso seja muito bom. Então, o número 1 é estilo de vida saudável, exercício físico, ter uma dieta equilibrada, sem exageros, né? sem muito carboidrato, sem muita proteína. Eu acredito muito numa dieta com menor possibilidade de produtos animais com relação a carnes, ovos e leite. Né? Isso é bem discutível, né? Mas eu acredito nisso. E assim, uma suplementação adequada, né? Sem exagero também. A gente sabe que hoje existe muito exagero, né? Uma medicina minimalista, né? Então, por exemplo, falta ferro ou não, falta B12, vitamina B12, ela está em falta na maioria da população. Falta vitamina D, né? Vão tentar tomar sol, se não der, vão suplementar. Então, assim, esse é o basicão. Agora, com certeza, esses produtos das abelhas ajudam bastante, né? Então, mel, pólen, próprio, geleia real, todo dia um pouquinho, não precisa ser muito, não. Tem uma tese de doutorado que ele mostra a atividade antiviral de uma... Eu esqueci o nome da abelhinha sem ferrão. Mandaguari, se eu não me engano. E mostra que em pequenas quantidades já tem efeitos terapêuticos. Né? Mas voltando à observação, a gente está falando de estudos animais e in vitro, e são alimentos funcionais. Né? Então, assim, eu acredito que fazendo esse conjunto, né, avaliando adequadamente nutrientes, então, por exemplo, a falta de ferro, 2/3 da população mundial tem falta de ferro. Isso é um absurdo, Antônio, um absurdo. E quem tem mais falta de ferro? Por exemplo, as mulheres em período fértil, que menstruam. Você vai dar própolis para ela, vai ajudar? Não vai ajudar, tem que repor ferro, e muitas vezes injeção mesmo. Né? E aí sim vai entrar própolis, vai entrar mel, vai entrar exercício físico. Né? Exatamente, por isso que é importante a avaliação do profissional, né, doutor Micael? Tem que avaliar tudo, tem que saber interpretar. É personalizado, não existe, eu acredito assim, como você sempre fala, eu vejo nas suas lives, doutor Alisson também, que é nosso amigo e colega, fala assim, fazer o dever de casa bem feito, todo mundo sabe, né, fazer, né? Como você faz uma vida balanceada, sorrir, procurar ter uma vida melhor, sorrir mais, né, tomar sol. No Brasil, tem um amigo meu que mora numa região que pouco sol fora do Brasil, e ele fala, cara, sou mais apaixonado que saudade do Brasil, do sol. Então o pessoal fica com guarda-chuva no sol, com medo, né, aquela coisa toda. Né? Então, fazer o basicão, comer comida mais naturais possível, se aproximar mais da natureza, né, ter relações saudáveis, de amizade, tudo, fazendo esse dever de casa, e cada pessoa, né, é um mundo, e procurar um profissional alinhado com a medicina integrativa, que consiga ver o ser humano como um todo, né, como você sempre fala também. E bacana. Eu aproveitar aqui, a gente está aqui com Vera. Vera é uma da Escola Agrícola aqui de Caculé Federal. Até marquei você lá, que é um trabalho fantástico. Eu quero trazê-lo aqui em breve para dar uma palestra lá. Vai ser um prazer. É uma escola que já ganhou vários prêmios. Ela é uma escola que tem uma ligação com a federal. E ela colocou aqui que ela faz uns xaropes, né, a frio, né, com mel e própolis. E tem assim curado a filha dela com gripe, alguns colegas indicados, que é coisa fantástica. Sim, ela tem uma apaixonada, inclusive ativaram agora na escola agrícola, até marquei lá, ativaram essa parte E agora das você imagina, abelhas, eu fico tal. imaginando a vegetação que vocês têm aí, né? Num bioma fantástico, né? Deve ser um mel, além de ser gostoso, muito. Aqui é Caatinga, Caculé, certo?
Que eu acho que Aham. a caatinga é o bioma exclusivo do Brasil, né? Se não me engano, só É. existe no Brasil a caatinga. E aqui tem muita aroeira, por isso que eu desde novinho aqui, antes de ir para Salvador estudar, eu vi o mel cristalizado. Você estava me falando que o mel da aroeira, que tem né, onde tem aroeira, às vezes cristaliza no Cristaliza próprio muito. favo. É, é. É um Informação mel que, bacana. inclusive, tem um estudo de uma pesquisadora amiga minha mostrando que ela conseguiu mostrar em laboratório que esse mel mata H. pylori, né? E ela tem estudo com relação à Ah, gastrite. Um mel bem, com estudos começando já. Pedro Santiago é um profissional que é patrocinado pelo Café Tubo, é um ciclista fantástico. Ele está fazendo uma pergunta que ele é de Barra da Estiva, onde tem os melhores cafés do Brasil aí, na Aham. altitude Chapada Diamantina, você já vai falar, né? Ele está perguntando se quando o pessoal que usa centrífuga no mel, usa muito centrífuga, perde muito Perde, os nutrientes, perde. perde É, muito, né? houve um estudo, se eu não me engano, da USP, que mostra que o teor de flavonoides em um mel não centrifugado para um centrifugado são diferentes. Né? Então, conversando rapidamente com um apicultor, ele comentou a relação do cheiro. Ele falou, poxa, como que o cheiro de um mel não centrifugado é mais rico do que o mel não centrifugado? Desculpa, o mel não centrifugado é mais rico do que um centrifugado. Isso interfere também. Então a gente fala o mais simples possível, né? O mais artesanal possível para esses produtos é o ideal. Bacana. Micael, a gente está chegando ao fim, falta 4 minutos. Eu queria te dar, eu vou despedir da turma aqui, deixar a oportunidade para você também falar um pouco do livro onde o pessoal pode comprar, né? Esse livro que Ah, também tá. está aqui do Dr. Wallace como coautor. E aí, Aham. despedir, gostaria de agradecer também aqui, aproveitar já, agradecer aqui a turma toda, o pessoal que vai assistir depois a gravação, e a gente vai tirar uns nuggets dessa entrevista para poder tanto o Micael colocar no Instagram dele, como a gente também na nossa comunidade no Vida Turbo, nos nossos canais aí do Café Turbo. Tá Tá ok? joia, tá Então, joia. vamos lá. Fica à vontade para aproveitar esses Com 4 minutos relação, finais aí. com relação a esse livro daí, eu fui convidado pelo Dr. Márcio Bontempo para relatar alguns casos de pacientes que utilizaram principalmente própolis verde. Esse foi o convite, né? Então, são 9 pacientes que utilizaram o tratamento integrativo como um todo, né? Algumas suplementações, algumas mudanças dietéticas, né? E na internet, no site da editora Mizuno, vocês conseguem comprar. Tem alguém que já é a segunda Perfeito. vez que comenta, isso é bem importante, né? O pote do mel deveria ser escuro, âmbar, igual de remédio. Esse é o ideal, mas eu nunca vi esse. Não, eu tenho um aqui da Alemanha. Tipo Mas azeite esse é o também, né? Por causa da tipo eletricidade. azeite, Meus azeites são todos é. fumê, que a gente chama, a O região que a gente chama mel, de fumê, escurão, para não. isso. O pote do mel deveria ser assim, mas a gente no Brasil eu nunca vi. Eu vi um na Alemanha só. Lá também usa mel, vidro transparente. O Pedro Santiago, que é nosso atleta, eu nem sabia, ele está falando aqui, meu pai é apicultor, venha fazer uma visita aqui na Chapada Diamantina, eu quero te levar lá, que Nossa, lá vai ser um prazer, tem, vai um, ser um tem prazer. uma região muito bonita, que é uma parte da Chapada Diamantina, que não é Lençóis, que é lá muito turista, é a parte mais aqui na região. Quando você visitar aqui para a gente ir na escola agrícola, eu quero te levar lá, junto com o Dr. Alice também, está Ah, doidinho para vir aqui, Dr. Baraúna também, que tá está aqui joia. nos Vamos assistindo. lá, vamos Então lá. tá bom, gostaria de agradecer, doutor. Assim, Obrigado pelo muito convite, feliz foi um grande mesmo, prazer. certo? De estar com você. E o pessoal que não assistiu, Obrigado. vão assistir aí no decorrer, tá tendo muitas lives nesses horários, às vezes acaba o nosso canal do Café Tubo também, é um canal novo, mas foi Aham. fantástico. A gente vai gravar, vai subir essa live e poder compartilhar com o maior número de pessoas possível. Tá Pessoal, ótimo, siga lá o obrigado. canal, certo? O canal de Dr. Micael, eu vou deixar nas descrições, acompanhe ele está fazendo várias lives, muito material aí postando nas redes sociais. Gratidão a Obrigado. todos aí, abração, irmão. Um abraço.